Me diz aí uma coisa que você está enrolando na vida para fazer. Sempre tem uma desculpa, né? Fica mais fácil muitas vezes encontrarmos justificativas para procrastinar em vez de encarar e resolver a situação. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o psicanalista Jonatas Liaches. Tudo bem, Liaches? Tudo bem, Elaine? Bom, acho que é impossível alguém não procrastinar, nem que seja só um pouquinho, arruma uma desculpa aqui, um argumento, às vezes até uma mentirinha, né? Sem dúvida, não tem como a gente ser pontual, ser efetivo em tudo que a gente faz. A questão é o porquê, o que vem antes disso, né? Então, há uma diferença básica entre procrastinar e adiar. Mas a gente sempre procrastina dizendo que está adiando. E aí já virou uma desculpa. E aí a gente chama na psicanálise de mecanismo de defesa. A gente usa mecanismos de defesa para aplacar uma angústia, uma dor, uma dificuldade que a gente tem. Então, uma pessoa que tem capacidade de fazer algo e não faz, precisa ter um motivo para não fazer. Então, quando eu tenho uma justificativa de não ter feito aquilo, ela adiou. Por exemplo, eu preciso fazer tal tarefa, mas nesse exato momento eu não tenho condições porque eu não tenho habilidade, não tenho a capacidade, não tenho as ferramentas, enfim, alguma coisa que impede realmente de fazer aquilo. Então, o que ela faz? Ela deixa de fazer aquilo que precisava fazer, mas por um motivo justo, uma justificativa. Isso é adiar. Farei quando tiver condições, quando tiver as ferramentas, tiver a capacidade, eu faço. Agora, quando eu tenho algo para fazer, de fato eu tenho condições, tempo, habilidades para fazer aquilo e por qualquer razão que me foge a compreensão, eu não faço, eu estou procrastinando. Eu deveria ter feito. E a maioria das pessoas que procrastinam, elas chegam lá na frente, pô, mas eu podia ter feito tal coisa, por que eu não fiz, hein? Eu vou tentar fazer agora. Aí de repente consegue procrastinar de novo. É impressionante isso. Então há uma diferença entre procrastinar e adiar. E normalmente essa desculpa, esse argumento tem a ver com alguma dor interna da gente ou às vezes é só de, vamos colocar assim, banalidade mesmo? Não é eventual, fundamentalmente é isso. A gente tem algumas questões que acontecem na nossa vida que não são bem resolvidas. Sabe aquelas coisas que são traumáticas e ficou marcado, estigmatizou, marcou a vida da pessoa e por algum motivo ela sente uma dor na medida em que ela é submetida de novo a uma situação semelhante? Por exemplo, eu sofri um acidente de ônibus certa vez e aí eu fui a única pessoa que se machucou nesse acidente. Aí passou um tempo, normal, superei, tudo normal. Foi tão grave assim, mas eu fui o único que machuquei. Aí, posteriormente, alguns meses depois, eu tive que pegar um ônibus novamente, pegar a rodovia e ir para uma outra cidade. Mas na hora que eu fui subir na escada do ônibus, Elaine, é impressionante, eu travei. Eu pus o pé na escada assim, não conseguia subir. A pessoa que estava atrás de mim, escuta, você não vai subir? E eu não sabia se eu subia, não sabia, não entendia por quê. Deu uma travada, o coração começou a palpitar, respiração ofegante, me deu um ataque de ansiedade muito agudo ali. Como alguém diria que é pânico, mas não é. Uma ansiedade aguda, mas por quê? O meu inconsciente gravou aquele momento anterior como angustiante, que foi uma surpresa, eu estava dormindo no dia do acidente, aquela coisa toda. E aquilo ficou guardado em mim. E aí, quando eu fui subir novamente, veio tudo à tona. Mas não conscientemente, porque eu não entendia por que eu parei. Foi uma coisa inconsciente. Normalmente, quando a gente tem alguma questão que nos aflige muito grandemente, do ponto de vista emocional, psíquico, a gente acaba transferindo isso sem resolução para alguma coisa futura. E aí vem uma dor, uma angústia. E é nesse momento que a gente pode arrumar desculpas para não fazer determinadas coisas que a gente fazia anteriormente de maneira bem simples. E a gente acaba adiando, procrastinando. Mas você conseguiu subir no ônibus depois? Como é que foi? Subi suando, aí eu sentei, consegui ressignificar aquilo. Entendeu por que estava passando por aquilo. Aí eu lembrei aqui. Do acidente, trabalhei aquilo e... Porque isso é super importante. Você, como profissional da área, claro, tem uma, não diria facilidade, porque é humano, né? Mas tem uma experiência, né? Agora, para as pessoas que, de repente, estão tentando aí fazer alguma coisa e estão procrastinando, claro, a gente sabe que terapia é o que pode ajudar e muito.
Mas o que dá para ela tentar? Dá para ela tentar pensar o porquê? A pessoa consegue isso ou é muito difícil? É muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil a pessoa conscientemente, naquele momento que ela está adiando de maneira negativa, ou seja, procrastinando, ela dizer, pô, eu sei que eu posso fazer, eu não vou fazer, mas por que eu não vou fazer? Ela fica travada. É o mesmo efeito que eu tive ali na escada do ônibus. É uma situação de angústia sem compreensão daquilo que provoca. As pessoas que estão nos assistindo agora, que já tiveram eventualmente uma crise de ansiedade, palpitação, sudorese, falta de ar, elas sabem o que eu estou dizendo, porque elas não estão pensando em nada. Elas, de repente, começa aquela crise, ela não está pensando em nada, não está com medo de nada, mas, de repente, acontece isso. E essas angústias escondidas, elas nos travam realmente. Então, dificilmente uma pessoa, naquele momento, ela vai dizer, olha, eu vou fazer tal coisa. Eu posso passar algumas dicas, a gente pode passar algumas dicas, os profissionais da área do psiquismo sabem passar dicas, algumas ferramentas, alguns exercícios, para que a pessoa consiga compensar aquilo. Mas, do ponto de vista da psicanálise, é preciso revisitar aqueles momentos, primeiro descobrir, revisitar esses momentos traumáticos e tratá-los, ressignificá-los e trazê-los para uma compreensão. Na medida em que a pessoa se submeter novamente a uma situação de angústia, ela já vai saber exatamente por que é que ela está sentindo isso e aí ela consegue tomar outra atitude. É importante, então, a gente até dizer para as pessoas que, sim, se existe alguma coisa que, de repente, a pessoa sabe que precisa fazer e não está conseguindo por algum motivo, que é legal realmente buscar ajuda, né? Porque às vezes são coisinhas pequenininhas, mas às vezes são coisas importantes, como, de repente, estudar ou alguma decisão que realmente precisa ser tomada. Importante. Eu acho que uma boa dica que eu poderia dar de pronto aqui é a pessoa fazer a seguinte diferenciação. Se aquilo que eu estou deixando de fazer ou aquilo que eu precisava fazer não fiz de alguma forma, o motivo real que me impediu de fazer aquilo justifica ou explica? E é uma diferença. Sabe aquela pessoa que erra com você e fala assim, Elaine, desculpa, é que... Sabe como é que é? A gente fica enrolado e ela está falando, mas não justifica nada. Ela está tentando explicar. Mas se alguém erra com você e fala, Elaine, eu não fiz tal coisa porque naquele dia aconteceu isso, ela está justificando aqui a prova, olha assim a foto do negócio. Enfim, ela justifica. Então, se você estiver se submetendo a uma situação em que você está atrasando, você deve fazer e sabe que pode fazer e não faz, então se pergunte, por que eu não estou fazendo? Se é sua resposta explicar, então você está procrastinando. Agora, se ela justificar, então você está adiando. Aí pode ficar um pouquinho mais tranquilo. Aí fica um pouquinho, mas bem pouquinho, mas pode. Então tá, Joia. Muito obrigada mais uma vez, viu?